naquele momento de descanso, de paz, você consiga ouvir a voz de Deus. Porque chega um momento que nós condenamos até Cristo, até Deus, de tão cansado que nós estamos. E Ele disse para os discípulos: vinde aqui e repousai um pouco. Cristo hoje te chama para que você se levante dessa vida de derrota e tenha comunhão com Ele, e Ele te fará um vencedor. Você acredita nisso? Que Cristo pode te fazer um vencedor? Meus queridos, nós lutamos com as nossas forças, com nossos conhecimentos, dia a dia. E a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente cansa. Tem um momento que você não aguenta mais, você diz: não, eu não aguento mais, não tem jeito, vou me entregar. Mas vocês lembram da batalha de Jericó? Cristo falou ali para aquelas pessoas, para o seu povo, que eles tinham que ir lá e lutar contra a cidade de Jericó? Não. Cristo disse: vá todo dia e dê uma volta. Vá todo dia e dê uma volta. Dá uma volta em volta de uma cidade, é fácil? É fácil? É mais fácil você dar uma volta numa cidade ou você lutar contra a cidade? Dá uma volta. Dá uma volta, gente. Dá uma volta aí nessa cidade. Dê uma volta aqui na cidade de Planaltina. Isso é cansativo, mas não é difícil. Cristo falou: dá só uma volta. No último dia, quantas voltas eles tinham que dar? 7. Aí depois eles tiveram que tirar suas armas e lutar contra aquele povo? Não, eles tiveram que fazer o quê? Cantar. Cantar é difícil? Não. E quando eles estavam ali cantando, gritando e quebrando jarros, o que foi que aconteceu com a cidade? Ela caiu. Então, meus queridos, por que a gente insiste em lutar com as nossas forças todos os dias, achando que é o seu conhecimento, é o seu trabalho, é isso que vai fazer você vencer na vida? Jesus falou para os seus discípulos: venha aqui à parte comigo e repousai um pouco. Então, meus queridos, descansa, vá ter comunhão com Cristo, e no seu momento de comunhão com Cristo, Ele vai te fazer mais que vencedor. Vamos para Mateus 11, volta aí no livro, Mateus capítulo 11. Versículo 28 e 30. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados. Está cansado, meu irmão? Aí você diz: não, eu estou sobrecarregado. Opa, continuando. E sobrecarregado. E o que Cristo vai fazer por nós? Ele vai aliviar. Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Gente, o que é o jugo de Cristo? Quem quer arriscar? Eu estava dando uma olhadinha na internet para saber. Então, o que é o jugo de Cristo? Não é o meu jugo, né? O jugo de Cristo está escrito na tradução dessa palavra, que o jugo de Cristo não é nada mais, nada menos do que você confiar e deixar que Ele te dirige. Porque vocês sabem que os animais que usavam o jugo é para que ele não saísse ali daquele caminho. É a mesma coisa, é você confiar e deixar que Cristo dirige. Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, gente, apenas faça o que Cristo está pedindo. Cristo falou para o pessoal de Jericó: rodeia a cidade e depois faça isso. E aquelas muralhas caíram. E ele está dizendo para mim e para você também: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando eu falo para você, fique num lugar à parte, em comunhão com Cristo, é para quê? É para você aprender dele. Eu não sei, quem aqui tem mais de 20 anos de adventista? Pois é. Se você tem mais de 20 anos de adventista, nós já ouvimos tantas pregações, nós já lemos a Bíblia mais de 20 vezes, nós já ouvimos tanto falar das promessas de Cristo, mas mesmo assim, muitas vezes nós nos esquecemos do poder de Deus. Muitas vezes nós, essas coisas da palavra de Deus, ela não faz sentido para nós naquele momento em que nós estamos passando. Então Cristo está dizendo o quê? Vinde aqui repousar um pouco, tomai o meu jugo
jugo, aprender de mim, porque Cristo é bravo. Você está lá passando por aquela depressão, você está triste, você está passando por um problema, aí Cristo diz assim, você não está lembrado de mim, então agora se vira. É assim que Cristo faz? Não. Irmãos, ontem eu estava precisando de um dinheiro para pagar um boleto. E eu tinha R$166 na conta, e o boleto era de R$308. Eu já vi a semana toda, já estava atrasado, fazia uns 4 dias, e eu vi a semana toda naquele sacrifício. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? De onde eu vou tirar dinheiro? E eu precisava pagar na sexta-feira esse boleto que foi ontem. Eu estava lá, angustiada, aquela coisa toda, e pensando. Aí comecei a ligar para um, para outro, pedindo dinheiro emprestado, pode me emprestar e tal. Ninguém podia me emprestar dinheiro. Então, eu ali lá na minha lojinha, andando assim, aí eu pensei assim, podia orar, né? E pedir, olha só para você ver. Podia orar e pedir a Deus, né, para me ajudar. Porque durante a semana eu orei a semana toda, chegou sexta-feira, não tinha acontecido nada, né? Então eu pensei assim, podia orar e pedir a Deus para me ajudar, né? Para Ele me ajudar. Hoje eu vender alguma coisa para pagar esse boleto aqui. Aí eu pensei, se eu estou pecadora, Jesus não vai ouvir minha oração não. Aí só pensei assim, mas eu não parei para orar. Na hora que eu estava sentando na minha cadeira, eu disse assim, Senhor, se eu podia me ajudar, me ajuda hoje. Só foi assim no meu pensamento. Mas na minha cabeça eu disse, como eu era muito pecadora, indigna de Cristo, né? Então eu não vou orar, porque normalmente quando eu vou pedir alguma coisa para Deus, eu me ajoelho, eu falo com Ele, eu abro meu coração, esperando Ele me atender. Mas eu não fiz isso. E assim, gente, eu já orando ali, bem orado, como eu digo, né? Às vezes eu não acredito que vai acontecer. Imagina aquela oração só no pensamento. E tal. E aí o dia foi passando, deu 2 horas, que é a hora que eu fechei a loja na sexta-feira, e nada tinha acontecido. Aí já estava quase perto de fechar, né? Aí eu falei assim, eu vou fechar então a loja. Aí de repente chegou uma pessoa, olha, eu vim aqui pagar aquele negocinho que eu estava devendo. Eu falei, glória, né? Já com mais R$50. Aí daqui a pouco, a outra chegou lá e falou assim, olha, eu vim aqui te pagar também o que eu estava te devendo. Aí a outra mandou, manda seu Pix que eu vou te pagar. E assim foi. E aí, para honra e glória de Deus, gente, quando foi lá pelas 4h30 da tarde, o Senhor abençoou, eu consegui pagar o boleto, ainda sobrou um pouquinho, mas sobrou, sabe? Amém. E aí eu comecei a lembrar desse versículo aqui. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. E você vai encontrar em mim descanso para a vossa alma. Meus queridos, quantas vezes nós sofremos só porque a gente não vai até Jesus? Uma vez eu conversando com um pastor, e eu falei para ele assim, pastor, às vezes assim, quando a gente comete alguma coisa errada, que a gente sabe que não agrada a Deus, aí eu falei para ele assim, naquele dia não me dá vontade nem de orar, porque eu pequei, né? Como é que Deus vai me ouvir, me atender? Aí ele falou assim, minha querida, é justamente neste momento que nós precisamos ir até a Deus e abrir o nosso coração. Gente, Ele é manso, Ele é humilde, e nós vamos encontrar descanso e alívio para a nossa alma. Amém. Cristo quer fazer uma transformação completa em nossas vidas. Ele nos convida nessa manhã, vinde agora. Eu sei que talvez você já tenha ido algumas vezes, mas Ele diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, tomai o jugo de Cristo e aprendei dele, com Ele e para Ele. E depois disso, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você sente a sua alma pesada? Você sente uma angústia no seu coração? Você sente às vezes que falta alguma coisa na sua vida? Eu quero te dizer, meus queridos, nessa manhã, que essa falta que tem dentro de você, ela tem o formato de Cristo, ela tem o tamanho de Cristo, e só Ele poderá nos dar o verdadeiro descanso. Só Ele preencherá o vazio da nossa alma. Meus queridos, só Cristo satisfará o desejo da nossa
alma. E muitas vezes, meus queridos, nós andamos, corremos de um lado para o outro e nós não nos lembramos do tão grande e quão poderoso é o nome de Cristo. Você já encontrou alguém com depressão? Eu quero contar um testemunho aqui. Eu não pedi licença para ela não, mas eu posso contar? Pode. Pronto, ela já pediu agora permissão. Raquel é uma menina linda, maravilhosa, minha sobrinha. E a Raquel foi criada nos caminhos do Senhor, mas chegou a adolescência, muitos problemas, e ela acabou se desviando um pouco do caminho. Eu não sei o que a levou a fazer isso, né? Mas enfim, aconteceu. Eu acredito que quando isso aconteceu, ela desejava ser feliz, encontrar alegria, né? Alguma coisa talvez que ainda não estivesse completa na vida dela. E lá foi Raquel, viveu segundo ela imaginava, mas aí Raquel, ela acabou desenvolvendo um transtorno, né? E ela acabou ficando com muita ansiedade. E ela começou a ouvir muitas vozes. E essas vozes diziam para ela assim: mata quem estivesse com ela e se mate. Mate você, mate fulano e se mate. E ela, com muito medo e preocupada com isso, ela conversou com a irmã dela: olha, eu estou ouvindo essas vozes, está mandando eu te matar e me matar, eu estou com medo e tal. E acredite, gente, ela foi até em lugares impróprios procurando uma solução. E lá ela não encontrou. E um dia, eu acredito que tenha sido do Espírito Santo, né? Ela falou assim para a irmã dela: eu vou lá, acho que eu vou para casa da minha tia, porque acho que só ela pode me ajudar. Eu acredito que quando ela disse só eu posso ajudar, ela não estava se referindo a mim, porque quem sou eu? Mas acredito que assim, né, a vida espiritual ali, né, poderia me ajudar. E ela me mandou uma mensagem: tia, eu estou assim e tal, eu poderia ficar na sua casa? E irmãos, naquele momento, eu estava um pouco assim, muito triste, porque a minha filha, que eu só tenho uma filha, ela estava no colégio interno. E desde quando ela foi para lá em casa estava aquele vazio, só eu e meu marido, a gente estava meio perdido dentro de casa. Então, também foi um presente para mim, ela ir lá para a nossa casa. E ela foi lá para casa. E quando ela chegou toda nervosa, ela não conseguia ficar quieta, ela não conseguia parar a perna de se mexer. Era um negócio agoniante assim, e ela chorava o tempo todo, ela não podia ficar sozinha um minuto. E aí a gente começou a ler, a gente pegou o Salmo 91, lemos ali algumas vezes e oramos algumas vezes. E ela nervosa e chorando, tinha essa voz que está mandando eu matar a senhora e me matar. Eu confesso que eu ficava com medo da noite, porque eu pensava: vai que eu estou dormindo, essa voz manda ela, né? Mata nós, né? E eu ficava com medo. Então eu fazia assim. Ela não sabe dessas coisas que eu nunca contei para ela, né? Então tinha a gaveta lá na cozinha das facas. Aí eu deixava a gaveta bem fechadinha. Aí eu pegava uma cadeira e encostava na gaveta. Porque a cadeira lá em casa era pesada. Caso ela afastasse a cadeira, ia fazer barulho. E eu tenho um sono muito leve, então eu ouvia, né? E ela, como ela não podia ficar sozinha, lá em casa tem quarto separado, mas como ela não conseguia, então a gente colocou o sofá na beirada da nossa cama e ela dormia ali nos pés da nossa cama, né? E eu ficava assim, né? Aí no mesmo dia eu falei assim: Raquel, é o seguinte, nós estamos aqui orando a Deus e pedindo para Ele te ajudar. Mas veja só, tudo que tem no seu corpo, que não pertence a Cristo, você tem que tirar. Por quê? Como é que Deus vai fazer assim, um trabalho completo em você, se tem coisas que Deus não pode atuar em você porque está impedindo? Isso pertence ao inimigo. Eu sei que você já deve ter ouvido aquele negócio do preguinho do inimigo. Então assim, se tem uma coisa que não pertence a Deus e está em mim, eu estou usando, eu estou fazendo, né? Igual eu falei para vocês aqui, na parte em Jeremias, que não existe vitória na desobediência. Então eu falei para ela: pede a Deus, ore a Deus, e tudo que tiver no seu corpo, pede para que Ele te dê força para tirar, porque ela usava muito piercing, corrente, anel, assim, todo o corpo dela, entendeu? E tal. Aí eu comecei a fazer as minhas coisas ali, e ela ficou por ali, daqui a pouco ela chegou assim: tia, onde é que tem um lixo? Aí eu falei assim, eu estava varrendo a casa, né? Eu falei assim: pode jogar aqui, que daqui a pouco eu jogo fora. Aí eu estava na pia, lavando a louça. Aí quando eu vi, ela tinha tirado todos os piercing, as correntes, brinco, anel. Aí ela foi e jogou tudo assim. Sabe, até me arrepio quando eu conto isso. Aí ela começou a ficar, né, ansiosa de novo. Eu falei assim: agora a gente vai orar. E agora nós vamos te consagrar para o Senhor. Por quê? Porque agora você tirou tudo que tinha no seu corpo, que
que pertencia a Satanás. E agora o Senhor vai fazer uma obra com você. E nós oramos, né, ali. Ela pediu perdão a Deus pelas coisas que ela fez, pelos pecados que ela tinha. E começou a ir para a igreja, ela ia para o culto. Ela chorava o culto todinho, do início até o fim. Ela chorava sem gente, ela chorava sem parar. E Deus foi trabalhando. Olha a minha sobrinha linda ali, gente, maravilhosa. Fica sozinha, voltou para a escola. O ano que vem ela vai ser a diretora de música da igreja. Entrou no grupo de desbravadores, sem tomar, né, nesse período, uma gota de remédio. Então, meus queridos, muitas vezes nós esquecemos o que Cristo pode fazer. E Cristo só não pode fazer quando eu não quero deixar aquilo que me afasta de Cristo. O que é que te afasta de Cristo? O que é que tem te distanciado dele? Se você deixar isso, você vai ver as maravilhas que Cristo fez. Vocês lembram também daquela história de Acã? Aquele que pegou a capa lá, babilônica, e escondeu na sua barraca. E enquanto aquilo lá estava escondido, Israel foi derrotado. Mas quando aquele erro foi remediado, Israel começou a vencer. Eu digo uma coisa para você: quando eu tenho um pecado na minha vida, a minha família não vence. Quando eu tenho um pecado na minha vida, não atrapalha só a minha vida, não atrapalha só a vida da minha família, não, gente. Quando Acã pecou, todo Israel pagou? E quantos morreram por conta dele? Mas, quando eu tenho um pecado na minha vida, a igreja de Deus não cresce. A igreja de Deus não pode ser vencedora nem vitoriosa, porque eu estou com o pecado. Porque se isso não fizesse parte, Deus ia falar assim: não, quem pecou foi Acã, então vamos lá, ele mesmo morre lá e eu vou aqui abençoar o povo. Não, Jesus falou assim. Aí, né, o José foi chorando lá: por que aconteceu? Que o povo, né, o Senhor tirou a gente, mandou para essa batalha, começou a lamentar. Aí Deus falou o quê? Deus falou o quê para ele? Existe pecado no acampamento. Alguém pecou. E eles tiveram que descobrir. Descobriu. Assim somos nós, queridos. Louvamos a Deus que quando nós erramos, Deus não revela para o pastor: lá na igreja tem um pecador, vai lá ver quem está pecando. E já só descobrir o nosso pecado. Gente, isso é muito feio. Graças a Deus pela misericórdia dele, que não precisa a gente passar por essa vergonha. Mas eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Se você, se eu, se nós não temos andado nos caminhos corretos do Senhor, peça a Deus para te dar força, para deixar esse pecado, para deixar esse erro, para que a sua família comece a ter vitórias, para que você comece a ter vitórias e para que essa igreja aqui comece a ter vitórias em nome de Jesus. Amém. Olha só para você. Tem um hino no nosso cenário que diz assim: nome precioso. E olha que o hino ele começa assim, ó: leva tu contigo o nome. Não está dizendo assim para você só usar o nome quando você precisar. Ele diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Por quê? Vocês sabem que, vou perguntar aqui para vocês: qual é a doença do século? Depressão. A doença do século. E aqui diz assim, ó: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Por quê? Porque este nome dá consolo. Amém. Consolo, conforto. Mas quando é que esse nome dá conforto e consolo? Seja no lugar que você for. Amém. Aí, né, viu o coro do hino que diz assim: nome bom, doce a fé, a esperança do povinho. Meus queridos, se você está sem esperança, se você está triste, se você está depressivo, esse nome vai te dar esperança. E continua dizendo assim: leva sempre, não esqueça não, gente, leva o nome contigo e leva sempre. Para quê? Para o bem te defender. Por quê? Porque o nome de Cristo, irmãos, é arma ao teu alcance. Sabe por que muitas vezes a gente luta e a gente não tem vitórias? Porque a gente deixa Deus por último. Depois que você vê que não deu mais certo, depois que você vê que tudo deu errado, que não tem mais jeito, aí agora você proclama o nome de Cristo. E louvado seja Deus, porque mesmo assim
Ele nos atende. E aqui diz que esse nome é arma ao nosso alcance quando o mal nos aparecer. Aí continua: ó, que nome tão precioso, traz conforto ao coração, sendo por Jesus aceito, hás de ter o seu perdão. Quem de nós não precisa do perdão de Cristo diariamente? Então, meus queridos, não deixa o nome de Cristo por último, porque que quando a gente vai vivendo a cada dia, por que será que a gente não vive mais como uma pessoa que tem um Deus tão poderoso? Por que será? Às vezes eu me faço essa pergunta: aonde foi que eu deixei Cristo? Gente, eu praticamente nasci na igreja. Quando eu estava na barriga, meus pais eram da igreja Assembleia de Deus. Com 3 meses de nascida, meus pais foram para a Adventista. Aí eu pergunto: aonde foi que eu deixei de acreditar no poder do nome de Cristo? Quando a gente canta um louvor, a gente canta assim de qualquer jeito. Leva tu contigo o nome. Meu Deus, que hino devagar. Não, gente, o hino não é devagar. Eu sou devagar. Porque o hino, ele é poderoso. Cante o hino com fé, com verdade. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Não, eu não canto assim. Esse hino que a gente cantou, o hino inicial, que é Quando Eu Clamo a Cristo. Vocês viram como aquelas pessoas cantaram ali? O rapaz que está no teclado cantando, ele cantando, ele para de... Eu acredito assim, ele sente tanto o poder de Cristo ali nesse nome, que ele para de tocar e levanta as mãos para cima. Por quê? Porque ele está transmitindo o poder que o nome de Cristo tem. Amém. Queridos, Jesus está tão perto de voltar. Falta tão pouco para esse mundo acabar, tenha certeza disso. Falta tão pouco para esse mundo acabar. Por que nós vamos continuar vivendo cabisbaixo? Ah, porque o ano está acabando, eu não consegui comprar um carro. Ah, porque o ano está acabando, esse ano eu fiz tanto plano e não aconteceu nada. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Queridos, você colocou Cristo diariamente na sua vida este ano? Você colocou Cristo nos seus planos e nos seus projetos? Ah, eu orei, coloquei tudo na mão dele. E o que você está fazendo? Uma coisa que nós temos perdido. Todos os dias você diz assim: não, hoje eu vou orar, Cristo vai lutar por mim. Nessa caminhada, Cristo vai na minha frente. Você levanta, aí eu pergunto: você de manhã está fazendo o seu culto familiar com a sua família? Você tem colocado diariamente a sua família no altar de Cristo? Você tem diariamente... Eu estou atrasada, eu acorde mais cedo. Esse dia eu estava falando com a minha sobrinha. Ó, você, porque se ela está lendo o livro, né? Eu digo, me passa o relatório. Ainda tem um ano bíblico para ler, tem não sei o que lá. Aí eu digo para ela assim: você ontem não me mandou as respostas lá que eu mandei para você, das perguntas bíblicas. Aí ela disse bem assim: ai, tia, porque eu tive muita coisa para fazer em casa, e aí eu não tive tempo. Aí eu perguntei para ela assim: o que é que você faz? Porque a gente acorda, faz o culto 7 horas da manhã para trabalhar, então ela se volta a dormir, sabe? Aí eu perguntei para ela assim: o que é que você faz? Aí eu perguntei assim para ela: o que é que você faz de 7 às 9 ou às 10 da manhã? Volta a dormir? Não, vai ter esse momento de comunhão com Cristo. E nós como pais, nós temos levado nossos filhos ao altar de Cristo? Nós temos orado com eles? Nós temos ensinado a ele a orar? Não, nós não temos feito isso. Durante a semana, alguns, não estou dizendo que são todos, mas durante a semana às vezes eu não tenho tempo de pegar a minha Bíblia. Esse dia, uma pessoa me falou assim, estava procurando a Bíblia fazia tempo, né? Aí sei lá, uns 3, 4 meses, ou 6 ou mais. Aí um dia eu falei assim: tu acredita que eu encontrei minha Bíblia? Nunca mais eu tinha achado. Eu falei: como assim? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você.
eu tenho três Bíblias que eu uso, né? Uma eu uso de manhã na minha casa, quando eu acordo para fazer meus devocionais. Aí tem uma que eu ando comigo para cima e para baixo, né? E tem essa aqui que eu levo para a igreja, sabe? Então, tipo assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Digamos o seguinte, eu vou para algum lugar, eu boto a minha Bíblia na minha bolsa e levo. Mesmo que eu chegue lá e não leio, mas ela vai comigo, ela volta comigo. Eu não consigo, eu não sei se é um hábito, eu não consigo andar sem a minha Bíblia. Se eu for para algum lugar, esse dia, se eu esquecer a Bíblia, eu acho que me dá um trauma, assim, sabe? Então, assim, como é que você perde a sua Bíblia de estudo? Porque você pode ter outras Bíblias. Os meus desbravadores, lá na igreja tem um lugar assim, tá cheio de Bíblia. Eles não levam a Bíblia para a igreja. E quando chega na igreja, eles pegam a Bíblia da igreja para usar. Não! Você tem que ter a sua Bíblia. Relacionamento aqui com a tua Bíblia, sabe? Então, gente, é o seguinte. Tem vezes que pela correria, nós durante as semanas não temos tempo de pegar a nossa Bíblia. Aí eu digo, como é que Cristo vai vencer por nós? Irmãos, na batalha de Jericó, 7 dias na semana, e Cristo falou, vai todo dia e dá um círculo. Poderia ser com nós também. 7 dias na semana, todo dia você vai dar um círculo lá em volta da cidade. Todo dia você vai ler a sua palavra. Todo dia você vai ler a sua palavra. Quando você estiver diante da muralha de Jericó, você vai falar, Senhor, agora eu não posso. Lute por mim. As muralhas vão cair. E se elas não têm caído, o problema não é porque o nome de Deus deixou de ter poder. O problema é que eu e você estamos deixando o nosso relacionamento com Cristo. Rebeca, tu ainda vai cantar? Se a senhora quiser, eu canto. Se a senhora quiser, eu Posso canto. cantar aquele mesmo no início? Pode. Então, meus queridos, eu vou pedir para que a gente cante de novo aquele hino, irmão, do Clama Cristo. Só que agora, eu não queria que você cantasse como você cantou no início. Eu sei que é um hino novo, talvez você nunca tinha visto, porque ele foi lançado há pouco tempo agora, né? Há pouco tempo, ele é novo, um hino novo. Mas eu gostaria que você tenha a letra aparecendo e que você cantasse. Olha, aquele hino fala assim, ó, seu nome é força, né? Tem uma parte que fala assim, que clame esse nome para os depressivos. Clame esse nome, ela fala assim, ó, sobe as montanhas, né? Clame esse nome, meus queridos, mostre esse nome para os seus vizinhos, fale desse nome para os seus amigos, fale desse nome para o seu patrão, leve esse nome para a sua escola, viva como um cristão que tem um Deus poderoso. Se você é pobre, entre aspas, se você não tem uma casa boa, se você não tem dinheiro, mas se você tiver o nome de Cristo, Ele é mais poderoso do que tudo isso. Esses dias, só para finalizar, eu estava lá na igreja e a gente conversando sobre a lição da escola sabatina, né? Então veja só, Cristo era Deus, Ele ainda é Deus, né? Mas quando Ele veio aqui na terra como ser humano, Ele era Deus, deixou o céu. Cristo tinha uma casa, uma mansão. Quando Ele viveu aqui na terra tinha uma mansão, mas Ele era Deus. Naquela época não existia carro, né, gente? Então vamos lá, eram os jumentos, assim, essas coisas todas. Ele andava em cima de jumento, de cavalo, de camelo? Não. Mas Ele era o Filho de Deus. E por isso Ele andava como um derrotado. Nosso Filho de Deus, vim aqui para essa terra, estou aqui sendo humilhado, não tem nem aonde reclinar a cabeça. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, então Ele dormia aonde dava. Você tem casa, tem comida, tem um carro, tem bicicleta, tem uma faculdade, tem uma escola. E você anda assim. E aí, irmão, feliz sábado. Eu não sei. Quem te cumprimentou hoje aqui na igreja? Não precisa me responder. Te deu um sorriso? Feliz sábado, irmão. Louvado seja o Senhor. Sua vida está difícil, mas você confia que Deus, se você está passando por aquela dificuldade, aqui no livro de... Deixa eu ver se eu acho que vai mostrar para vocês aqui. Tem um livro aqui que fala o seguinte, que Deus permite, é no livro de Jó, Deus permite o sofrimento, a dificuldade por um propósito. Se você está passando por dificuldade, confie que é o propósito do Senhor. O que aquela moça falou lá? Ela está andando na cadeira de roda e ela falou o quê? E com o Senhor até o fim. Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus não te escolheu para ser rico, se Deus te escolheu para ser humilde, se Deus não te escolheu para ser uma faculdade, é por isso que você vai ser um cristão triste.
triste, abatido? Meus queridos, Cristo tem mansões, Cristo tem ruas de ouro, Cristo tem coisas que nós não imaginamos, que nós não nem pensamos para dar para mim e para você. Você não acha que isso seria motivo da gente cantar e andar de cabeça erguida? Então, meus queridos, nós vamos cantar esse hino. E neste hino, peça a Deus, Senhor, me mude, me mostre, me ajude a encontrar a alegria da salvação, me ajude a encontrar alegria no nome de Cristo. E seja qualquer a dificuldade, seja qualquer a circunstância em que nós estivermos passando, nós passaremos de cabeça erguida, porque é Cristo que vai lutar, é Cristo que vai estar conosco. Vamos então ficar de pé e cantar esse hino?